Olá, cancerianos e cancerianas. Bora lá, amados, inclusive ascendente e descendente, tá valendo? Vamos agora conferir o que temos de disponível para os próximos dias. Aos oráculos aqui presente, as regências e forças espirituais que se manifestam aqui. O que a gente tem para esses próximos dias? Desapego, turma de câncer. Desafio, né, para a turma de câncer. Bora lá, meus amados. Qual é o elemento a ser trabalhado junto com o desapego e vamos ver de que maneira isso estrutura a sua esteira, certo? Água, terra, fogo e ar. Qual dos elementos deve ser fortalecido para essa próxima semana? Fogo. Falando da mente. A mente, muita coisa na mente. Agora eu tô entendendo por que estão te recomendando desapego, né, queridos? Vamos deixar lugar só para o que é útil, necessário e importante na nossa vida? Bora, meus queridos. Vamos lá agora para nossa mesa plena, nossa mesa completa. Você que chega aqui pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo. Eu sou a Raquel Barros. Você está com a gente aqui no Júpiter Tarô e a gente vai agora para a primeira de nossas esteiras. Então já vem trazendo qual é a sua questão, seu assunto para a mesa, o que é de relevante, de importante para você. Vamos ver o que tem de recomendação, de orientação, direcionamento, talvez até alerta para a gente pelos próximos dias. Bora lá, meus amados? Olha, já abre assim. Faz todo sentido, né? Quando você tira essa estruturação. Opa. Bora lá. O que a gente tem? Importante te lembrar tudo o que você precisa saber sobre as nossas leituras coletivas, como elas funcionam, qual é o tempo de atuação e também sobre os nossos serviços particulares, tá bem explicadinho para vocês aqui na descrição do vídeo. É só clicar na palavrinha mais logo aqui abaixo, meus amados, e aí você já acessa todas as informações que vocês precisam, tá bom? Bora lá? Olha essa esteira, minha gente. Mas olha. Vamos para cá. Olha essa esteira. Meus queridos, tem coisas, ó, vamos lá. Com justiça. Tem muita coisa que aparece aqui pra gente que vocês já deixaram para trás, tá? Tem muita coisa. Aqui é o rei que decidiu deixar o burego-dego para trás. Então, assim, fala de uma movimentação intensa, mas também fala de coisas que você já pôs no lugar, já direcionou. Sabe do que se trata aqui? Sabe qual é a energia muito forte, inclusive dessa carta com essa? Sabe aquilo que a gente fica ruminando na cabeça? Né? Já encerrou, a pessoa já falou os desaforos que ela quis, a gente já falou os que a gente quis, ou a gente não falou, a gente perdeu a oportunidade, né? E aquilo que já foi, e vem muito assim, aquela coisa que já se esgotou, já acabou, já se extinguiu, mas você tá insistindo, você fica mentalmente ocupado com isso. Gente, isso é uma dispensa, um desperdício energético tão grande. E aí a gente tem o que aqui? Nós temos na toalhinha de presente uma orientação aqui que nos diz assim, olha os caminhos, que coisa linda, que momento é esse, cancerianos, que tá chegando para vocês, já disponível, queridos, por direito é um direito, é uma lei espiritual. Se eu semeio, eu vou colher. Se foi brisa ou se foi vendaval, aí é comigo. Mas aqui fala pra gente de caminhos muito abertos, de colheitas inacreditáveis que você vai ter. Então, eu tô falando de questões emocionais, afetivas, profissionais, financeiras, porque você não podia ter uma energia mais encadeada, mais alinhavada, de maneira mais harmoniosa. Eu tenho a montanha que vem falar de solidez, de concretude, eu tenho a montanha que representa as coisas que você já precisou ultrapassar, e na sequência eu tenho a carta da criança. Nós estamos falando, amados, de uma energia que ganha movimento, que ganha fluidez, é feito, sabe, como se fosse passos de dança que eu estou ensaiando, e aí eu aprendi como faz, e quando faz é fluindo, é gostoso, é me divertindo? É isso que você tem aqui. A gente tem uma outra coisa também, que fala de caminhos abertos. Olha a sua disponibilidade de esteira. Você tem o 10 de copas junto com o As de Paus. Nós estamos falando de uma proteção espiritual enorme para coisas importantes para você. Bora lá, 10 de copas. Ele está falando de casa e mudança de casa, ele está falando de projetos que ganham o ápice, ele está falando de amizade, de relacionamento, ele está falando de gente que volta, de gente que vai e vai em paz, e você está feliz porque essa pessoa está indo para algo muito bacana.
vem também muitas amizades que se reconectam. Nossa, é por causa do cão. Então aqui é uma esteira inteira falando de amor, de direcionamentos mais suaves, mais leves, no campo afetivo, no campo emocional. Tem uma coisa aqui muito importante, tá vindo, sabe o quê? Uma sensação enorme, minha gente, de muito pedido de casamento. Para você que é menos tradicional, muito convite para ir morar junto, tá? E a gente vê, inclusive, a pessoa tomando decisões práticas sobre isso, tem exposto aqui. A gente tem, queridos, eu tenho o coração e eu tenho o trem. Nós estamos falando de algo que chega, quer ver o que tem aqui? Muito bonita aqui fala, sabe o que tá vindo aqui pra gente? Um coração livre. Então, acho que é um momento muito oportuno para você se questionar se o seu coração tá livre. Porque o trem tá falando pra gente de algo que chega, e aqui a Maria Fumaça vem a todo vapor, né? Então, tá falando de algo que chega de maneira muito intensa, muito poderosa. Gente, o trem, acho que é importante trazer isso também. Ele é uma novidade que chega, mas ela chega daquele jeito. Não é aquela coisa sutil que você fica quietinho e ninguém percebe. Não, é alguma coisa que vem e é do balacobaco. Então, assim, aqui é importante trazer para você. Tá vindo uma energia enorme aqui. O cão também tem, né? Ele tem uma representação arquetípica nisso. Enorme de ancestralidade. Sabe o que isso quer dizer? Proteção espiritual. Tá? Então você tem uma proteção espiritual enorme para coisas muito bacanas que estão chegando para você, mas pede um coração desimpedido. Vamos lá? Vocês sabem que a gente sempre conversa sobre o perdão. Eu não venho aqui vender essas histórias de religião sobre perdão, porque eu não acredito nisso. Eu acho que existem leis espirituais. Se você aciona essas leis contra alguém, você faz contra alguém, você está acionando a lei contra si mesmo. Então não cabe a ninguém me perdoar ou eu perdoar ninguém. A pessoa, ela está sob aquele efeito daquela lei e é assunto dela com o Criador e com o universo espiritual. Esse é o meu ponto de vista. E aqui te fala no sentido de desapegar, amados, é exatamente isso que eu estou te dizendo. Eu não venho aqui vender histórias de perdão, não venho fazer isso. Mas aqui te pede para trabalhar num coração leve, tá? Porque essas notícias que chegam, elas chegam com força e elas chegam pedindo passagem dentro desses processos, tá bom? Dentro de um processo de um coração em harmonia com essas belezas todas que chegam aqui. Nós temos o 3 de copas, é evidente que essa carta fala de algo muito feliz, muito belo. A gente tem o 6 de pentáculos. Essa sua esteira aqui, de futuro próximo disponível, tá falando pra gente do seguinte. Aqui, ó, isso que chega traz grande realização. Aqui traz pra gente a informação. Você tá vendo que o comerciante, ele pesa os brasões? Aqui tá falando que é para você olhar muito bem. Sabe por quê? Você tem a tendência a esquecer de quem não caminhou com você, tá? A esquecer e beneficiar pessoas que não merecem sua atenção, seus recursos, toda a ordem de recurso, a esquecer pessoas. Tem uma coisa muito antiga, eu aprendi com uma amiga que era pastora, que ela dizia assim, prestígio com prestígio se paga. Então aqui fala muito disso. Preste atenção em quem caminhou com você, em quem caminha com você, em quem esteve com você. Eu sei que tem pessoas que vão embora da nossa vida, mas essas pessoas construíram coisas lindas na nossa história, certo? Coisas importantes. Eu tenho pessoas hoje com quem eu não tenho mais contato, não quero ter e tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, essas pessoas foram extremamente importantes em alguns momentos da minha vida. Me sinalizaram muita coisa, me direcionaram de outras maneiras saudáveis. Depois os caminhos se afastam e tá tudo certo. É a história dela, é a nossa história, tá tudo certo. Aqui fala disso, é um convite para você analisar muito bem essas relações e fazer o melhor uso disso que chega. Porque aqui ele avalia aquilo que chega de maneira a como eu vou fazer isso render? E não é render controlando moedinha, não. É de que maneira eu posso transformar isso que chega na minha vida de um jeito que seja altamente benéfico, longevo, contínuo, forte, potente, possa gerar muitas outras coisas na minha vida. E aqui, queridos, fala, o cavalo sempre vem representar realeza, poder pessoal, capacidade de agir. Vocês sabem que é um dos animais, se não for o mais, é considerado um dos mais sensíveis quanto a todas as questões espirituais. E aqui tem o que pra gente? Caminhos abertos, mas é momento de fazer com um olhar completamente renovado, tá certo? Vamos tirar a segunda esteira para a gente ver o que tem de orientação para a turma de câncer por aqui. Bora lá, meus queridos
Tem a sua segunda esteira. Vamos refinar o que temos por aqui. Nossa, que lindo, a mulher, o homem. Vamos refinar o que temos por aqui. Tanto que fala de equilíbrio, hein, meus queridos? Desapego é equilíbrio puro, né? Bora. O que mais que nós temos? Quero te lembrar da importância de você retribuir, contribuir com teu like, deixar a sua inscrição, tá bom, amados? Olha lá o que a gente tem por aqui. Adoro. Chave com a serpente, amados. Não é para amadores essa leitura. Vamos lá. Quem já tá aqui com a gente sabe. Mas você que tá chegando a primeira vez, bora lá. Esquece o que você já ouviu falar, porque as religiões modernas demonizaram a pobre da serpente. Mas desde que o mundo é mundo, serpente é tido como um animal que representa realeza, prosperidade, fecundidade, inteligência, riqueza, esperteza, a capacidade de se transformar, porque é um animal que troca pele. Então aqui nos fala do seguinte. Sabe, essa informação que chega aqui, algo está chegando, está construído para você, que vai transformar a sua vida? Amados, esse algo vem entregar outra bênção oculta. Essa outra bênção oculta exige de você este equilíbrio, tá? E este equilíbrio, você vê aqui ela tem um livro aberto e aqui a gente tem um livro fechado por segredo. Este livro aberto, este segredo, ele vem falar daquilo, é o oculto não revelado, né? O oculto é apenas isso, apenas o que a gente não sabe, né? Que a gente tende a tornar muito sombria a palavra oculto, mas oculto é só o que você não sabe ainda. Aqui nos fala de uma segunda bênção que chega com isso, porque aqui fala de 3 bênçãos. Então, daqui algo vai se desenrolar nessa novidade. E dessa novidade, dependendo com que sagacidade, estratégia, inteligência você usar tudo isso, algo maior ainda vai se desdobrar. Ou seja, você vai receber uma coisa muito grande, dentro desse muito grande tem algo oculto aí, eu diria para você que é uma surpresa assim, nível intermediário, mas depois disso vem algo gigante, tá? Aqui, claramente, nós estamos falando de 3 realizações muito potentes. E o gigante pode ser algo que até você nem assuma para si mesmo, mas chega de maneira muito poderosa na sua vida, tá certo? E essas outras 2 coisas, elas já não chegam assim de maneira tão sutil, tá? Uma vem a reboque dessa e depois isso vai se desdobrar em outro caminho. E aí você esteja preparado. Porque o urso, aqui vem uma energia do urso saindo da hibernação. Quando ele sai da hibernação, ele tá feroz, porque ele tá irritado, ele precisa arrumar comida, ele tá com fome. Quem não fica irritado com fome, né? E fala da ferocidade da pessoa que defende a própria sobrevivência. Você tem um convite claro aqui para defender sua própria sobrevivência. A gente sabe que a turma de câncer tende a deixar tudo o que é importante para ela em segundo plano em detrimento de outras pessoas, ou seja, cuidar primeiro dos outros. Aqui está dizendo, nananina, não. Olha com quem você encerra o seu corte, amados. O capim dourado, né, que a gente tem usado ultimamente, é o capim dourado na curva da terra. Olha com quem você encerra a sua esteira, com a carta da cigana. Quem mais esperto, quem mais concentrado naquilo que precisa fazer do que um povo cigano, do que a representação do que um povo cigano é, a capacidade de se transformar, a capacidade de defender o que acha que é certo, a capacidade de transformar situações em próprio benefício, porque é disso que se trata a esperteza cigana, é tornar tudo em seu próprio benefício, não é passar a perna nos outros, isso é coisa que a cultura criou, mas não, é um povo que negocia e negocia honestamente, e são grandes negociadores, são pessoas trabalhadoras, então aqui nos fala disso, tá vendo que eu tenho aqui um livro fechado com um segredo, aqui eu tenho a chave abre todas as portas e todos os segredos, então, queridos, é um momento crucial, então, orientação geral, foca no seu, faz o seu, esteja atento no que é importante e necessário para você. Todas as outras coisas vão se desdobrar com harmonia, contanto que os seus olhos estejam no lugar certo. São as suas coisas. Bora ver as runas, o que elas têm pra gente, meus amados. As runas mágicas, qual? O que a gente tem aqui de orientação prática e energética para a nossa turma de câncer? Uma pedra de representação. Ai, que coisa linda, adoro. Adoro, amados. Isso aqui, sabe o que é? Energia para dentro, poder para dentro, coisas que eu aprendo e que eu faço, eu metabolizo lá dentro e eu faço funcionar em meu benefício. Aqui, sabe o que fala, minha gente? Tem uma carta da autoestima que é lindíssima, mas essa aqui também tá dentro.
tá? Isso aqui também tá valendo, olha, as 3 deusas. Gente, aqui é a deusa da realização material, da realização afetiva, amorosa e da realização profissional, financeira, da realização das coisas cotidianas da nossa vida. Essa carta, essa runa, essa pedra mágica, ela vem falar, não sei se vocês já viram, Isis vem, né, com os braços assim para cima e o corpo, ela faz mais ou menos esse símbolo de Y ou de cálice, parece uma grande taça, que é, nós somos a usina da nossa própria vida, nós somos aquilo que direciona a vida, potência, verdade, força para a realização, para a concretude das nossas coisas. Então aqui é um movimento para dentro. Em vez de você tirar a chave, você tira essa pedra lindíssima. Então, aconselhamento prático para você de câncer é com você. É para dentro, é por você, é para você. É somente com você, tá certo? Isso é o que eu tenho para te dizer nessa esteira. Bora lá? A oráculo da guardiã. Querida guardiã. Gente, é muito importante. Tem uma coisa que veio aqui para mim. Aqui fala muito de energia feminina. Energia feminina representada, mulher, mulher, mulheres, mulheres. Gente, tá pedindo muito aquela sutileza que mulher tem. Tá pedindo muito, tá? Não sei porque tá me vindo muito forte. Sabe o quê? Delicadeza. Eu não sei o que é, tá? Aí leva para o teu contexto, se questiona, será que delicadeza não é uma ferramenta? Lembrando que chave é uma ferramenta. Será que delicadeza não é uma ferramenta para eu sair dessa situação? Mesmo que agora, por hora, eu tenha que engolir um balde de gasolina com a granada por hora. Mas a sutileza, para mim, não vai me trazer mais resultados interessantes, porque essa granada com essa gasolina pode explodir nos furebes dos outros daqui a um tempo, ao invés de explodir no meu agora. Então, não foi um exemplo muito elegante, mas eu deixo você com esse exemplo para refletir, tá certo, queridos? Porque me veio isso assim de um jeito. Isso que eu tô sendo educada, porque o guardião não tá sendo muito educado, não. Tá bom, meus amados? Então pensem sobre isso. Aqui é para dentro, é poder de dentro, é o que você é capaz de metabolizar dentro de você. Há uma força gigantesca. Tem uma pedra que representa a força interna, é essa, e essa aqui também. Tá bom, queridos? Não vamos perder de vista esse aconselhamento. Lembrando do quanto a cigana é observadora, né? Ela tá ali dançando ao redor do fogo com a caneca de vinho dela, mas ela tá percebendo tudo, o giro dela não é um giro à toa. Não é giro só para fazer a saia dela e se destacar no baile, não, tá? É porque ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. Então, tem essa orientação aqui, canceriano e canceriana. Bora observar. Vamos ver de que maneira a gente pode fazer o melhor uso do que está acontecendo. Não é usar as pessoas, amados. Eu sei que vocês entenderam. É usar as situações à nossa volta de maneira que isso nos potencialize, tá bom? Bora lá, meus queridos, oráculo da guardiã, irradiada em guardiões e guardiãs dos nossos amados de câncer, ascendente e descendente também. O que a gente tem aqui para eles? O que nós temos aqui para eles? O que nós temos? Fundo de deck, ela quer. Pegamos. A cura. Aprenda a gostar e aprovar a si mesma. É a única cura possível para você e sua vida. Todas as dificuldades que enfrenta no momento são frutos de autorrejeição. Só a gentileza consigo mesma, o reconhecimento de seu valor, põe todas as coisas no seu devido lugar. Vou repetir o capim dourado. A cura. Aprenda a gostar e a aprovar a si mesmo. É a única cura possível para você e sua vida. Todas as dificuldades que enfrenta no momento são frutos de autorrejeição. Só a gentileza consigo mesmo, o reconhecimento de seu valor, põe todas as coisas no seu devido lugar. Não tem nada mais poderoso, né? Não tem um convite maior. É tão bonito você tirar essa runa de pra dentro e você tira a mensagem da cura. Quem de nós não tá atrás de todas as curas? Cura pro corpo, pra mente, pra alma, pra emoção, pro coração. Quem de nós não tá atrás de cura? De todas as curas. Curas financeiras, curas de realizações fora de nós. Quem de nós não tá atrás? Eu desejo profundamente que esse livro traga no oculto, com essa chave dentro de você, o que você está buscando. Tão ardentemente, eu tenho certeza, merece tão ardentemente quanto está buscando, tá certo, queridos? Por favor, não esqueça de clicar aqui, se inscrever, clicar no sininho. Não esquece de deixar o seu like, nos recomende, compartilhe nossos vídeos. Claro, deixe o seu emoji, o seu comentário, a gente faz questão de te responder. E você já sabe, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, fique bem, esteja bem. Garanta a manutenção do teu bem. Beijo grande!